Caleidoscópio está no ar com mais uma edição especial na nossa semana dedicada aqui ao rock. Gente, o bate-papo de hoje do metal ao indie. Se você curte o tema, participe com a gente. Comente pelo Twitter, Facebook ou telefone. E de quebra, já aproveita e conta pra gente qual é a sua banda de rock favorita. Tô esperando, hein? Bora seguir aqui. Você queria complementar, inclusive, né? Eu achei legal que o Francesco está falando da família, da mãe trazer. Eu acho que para nossa geração, que é pré-internet, não conhecer alguém era fato pra gente não conhecer nada. Então era um amigo, um tio, alguém que estava fora. Era a época de ter sua fitinha com 10, 20 bandas gravadas. Então era muito bacana isso, você conhecer a banda pelo colega, pelo amigo do colega, ter que ir nas lojas, porque chegava na loja, o cara falava, chegou esse disco novo aqui, colocava para tocar, era muito comum na Cogumelo, que ficava ali na Augusto de Lima, para quem da época você vai lembrar. Tinha que ir lá para poder saber o que estava acontecendo, você não podia ficar em casa, aí encontrar com a galera, ia depois para a feirinha do Colégio Arnaldo ali, era muito bagunçado. Legal, tinha essa troca, né, assim. Tinha. Essa questão da fitinha é interessante, porque tem um monte de gente que nem sabe que fita que é essa, aquela que o pessoal rodava com a caneta Bic, né, pra fita e uma caneta para poder... Faz parte, o Walkman, tá né? certo. Sonho a de gente todo mundo acaba Walkman. falando a idade quando faz uns comentários assim, né? Olha só, tem perguntinha e participação aqui do Giovano Moreira mandou uma pergunta para você, viu, Pablo? Olha só. O que você acha, né? O que ele acha da geração rock de BH dos anos 90? Sobretudo da vanguarda do Pato Fu. Vamos aproveitar que aí a gente já entra aí nos anos 90. Nos anos 80, nós tivemos uma geração de bandas brasileiras que fez um mega sucesso, né? E não tinha banda mineira, né? Não tinha nenhuma banda mineira que estourou junto com Legião, Paralamas, etc. Tinha um monte de banda, mas que não foi para o mainstream, né? E a geração de 90... é justamente as bandas mineiras que começaram a aparecer, o Skank, o Jota Quest e o Pato Fu especificamente. Então, assim, o Pato Fu em específico, eu acho que é fundamental, porque é uma banda muito inventiva. Eu não vejo paralelo nenhum no Brasil ainda, hoje, para o que eles fizeram lá em 93 com o Rotom Music, que eu tive que ir a Cogumelo comprar, porque só vendia lá. Né? Só vendia na Cogumelo, eu tive que ir lá comprar o Rotom Music de liquidificar pum lá do Pato Fu. Né, que era uma coisa louca, que misturava Kiss com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, com uma pegada meio pós-punk também, né, teclados do Cure lá numa das músicas, etc. Então, assim, muito importante para a identificação do rock brasileiro. Na minha opinião, quem identificou o rock brasileiro não foi a década de 80, foi a década de 90. Né? Mal comparando, seria como na literatura, puxando a sardinha para o meu lado. Você tem o romantismo, que quer fazer a identidade nacional, mas copia os estrangeiros, né? E você tem o modernismo, que faz, de fato, uma coisa vanguardista, uma coisa diferente, o Oswald de Andrade, principalmente, né? Com colagens, bricolagens, etc. É o que aconteceu no Brasil. Em 80, uma geração importantíssima, mas que copiava, né? Sim. Os gringos. E em 90, uma geração que, de fato, fez algo genuinamente brasileiro. Principalmente o Pato Fu, né? Eu acho que o Pato Fu, de questão de criatividade, você falou assim... É indiscutível. É incomparável. Por trazer essa bricolagem para a música. É interessante que o disco acabava rápido. Sim. Quem tem os originais ou o vinil do Pato Fu... A identidade, né? A questão da identidade. Vou aproveitar e também, logo no início, né, da década de 90, final de 80, a gente teve aí um movimento, né, do grunge. E aí eu queria que a gente apresentasse também esse movimento, assim, que ele surgiu com qual proposta, né? Qual que era a ideia? Eu acho que o Nirvana definiu bem na Come As You Are. Venha do jeito que você estiver. Né? O grunge, acho que era bem isso, assim. Do jeito que você acordou, do jeito que você estava... Exatamente. Você acho tinha que estar isso lá. resume bem o que é o movimento Você não tinha grunge, que assim. se pintar, você não tinha que vestir para poder sair. Desfiar o cabelo, né? Porque tem o Glenn, né? Muito dos anos 80. Dessa coisa do vestiário também, né? De atitude. Mas uma coisa meio largada, né? Meio largada. Sim. Né? Porque lá fora eles têm aquele negócio da flanela, mas é muito americano. Né? Então não é porque eles escolheram. É muito frio e era o mais barato que tinha para você poder vestir. Sim. Né? Então a roupa do grunge é a roupa que você veste. Porque você não precisa sair escolhendo aquela que você tem. Né? E se você vai tocar, você vai do jeito que você tá. Acho que
o nosso amigo falou. E quando a gente fala disso. a música da minha época, né? O grunge é a música da minha época, assim, é o início da adolescência, né? Foi o início da minha adolescência, é o Nevermind que o Francesco citou, né? É o Pearl Jam, toda aquela geração lá de Seattle, etc. Aquele povo todo, Nirvana, né? O Alice in Chains. Alice in Chains e todos os outros, né? O pois Pearl Jam, então, ele bem lembrou. Aqui. Pois é, então aquilo foi realmente uma outra guinada, né? Eu acho que até dialogando um pouco com esse faça você mesmo do punk, né? Mas eu acho que o resumo... Os 3 acordes voltam também, né? O resumo tá ali, venha do jeito que você tiver, né? Uhum. Agora, com relação, assim, né, a esse contexto pós esse momento grunge, depois do grunge a gente tem o quê, assim, o que veio? Pra gente fazer essa trajetória da nossa linha do tempo, sabe? Falamos aqui da década de 90, e aí a gente esbarra depois dessa década de 90 onde? Eu acho que aí abre muito, né? Porque a internet vai né, estourar todos os canais possíveis. A gente vai ter Marilyn Manson, a gente vai ter, ou seja, fusões. Eu acho que é a época de fusões, você não tem um conceito tão bem escalonado, tão bem definido, venha como você é, ou você me acolhia, você tem agora uma explosão, e eu acho que essa questão eletrônica fala muito, final de 90 para 2000. Prod, estava ali no meio do movimento eletrônico, influenciou muitas bandas, né, a trazer um pouco disso, Marilyn Manson, por exemplo, né, o gótico, o goth rock mesmo, né, vai estourar também, de certa forma. Quando a gente fala estourar assim, né, eu cito muito Marilyn Manson para mainstream, mas você vai ter diversas bandas, você passa a ter uma granulidade muito grande, né, fica difícil. Vamos pro Bruno, então, que aí a gente chega aqui, né, 2000, indie... Só completando o que ele falou, eu acho que, além dessa parte mais, assim, digamos, mais pesada, mais obscura do rock, teve também a parte que fez sucesso, assim, no mainstream, digamos, que teve, por exemplo, o Oasis, teve o Beck, que ganhou, inclusive, o Grammy de melhor álbum. Um álbum de rock ganhar um Grammy de melhor álbum é uma coisa, assim, que ninguém, assim... O Arcade Fire ganhou também. Arcade Fire também, o Beck foi mais recente. Assim, bandas que... Antigamente, só as pessoas alternativas que procuravam uma música que não tocava na rádio, escutavam, hoje em dia estão tocando na rádio, estão ganhando e estão aí sendo queridas pelo público inteiro, que são bandas de rock. Legal. Agora, essa questão do indie, você citou uma palavra que identifica bem, né? Indie alternativa. Tem muito essa coisa do alternativo, assim. Quais as características, né, desse gênero? Eu acho que, por ser um gênero alternativo, ele nasceu digamos, de experimentações e de bandas que estavam tentando ali fazer uma coisa realmente diferente. Não, assim, buscar muita inspiração no que já estava acontecendo. E com essa modernização da internet e tal, cada um conseguiu fazer, assim, exprimir de verdade a sua música e ser conhecido e ouvido por todos. Legal. Deixa eu aproveitar e já emendar aqui, né? Porque eu acabei não perguntando para o Júlio, porque o Pablo fez uma colocação aqui a respeito, né, dos anos 90 terem sido, assim, tão importantes e mais marcantes por essa originalidade e tudo mais. Você concorda ou tem um pouquinho aí dessa mistura? Não, eu acho que, no meu caso, né, os anos 80 e os anos 90 são imprescindíveis, né? Eu não posso, igual eu falei, não gosto de um só estilo, mas são 2 momentos que eu acho que vão continuar influenciando até hoje. A gente fala, tem o neo-goth, o neo-post-punk, né, Killers, por exemplo. São bandas que bebem lá atrás, né, o negócio continua. E, claro, você vai ter sempre movimento pop, que é o quê? A pessoa vê aquilo que está rodando, que está rolando, que está influenciando e acaba construindo em cima. Mas eu acho que eu concordo com ele. São 2 décadas assim, muito fortes, não que as outras não sejam, mas que vão aproveitar da imagem. O videoclipe é o que fala forte nos 80 e 90, né? E na internet, que é a diversidade, o indie, os alternativos, vão o quê? Expandir essa mistura, né? Tem uma banda muito legal, que é o Radiohead também, que é outra que vale a pena falar, que abraça essa modernidade aí de uma forma, até mesmo colocando disco a ser vendido, pague quanto você quiser. Né? Então o que acontece? Já não temos mais a relação de ir lá escutar aquele disco na loja, mas também nós temos um ritmo de criatividade, né? No caso do Radiohead, como a gente falou do Pato Fu, são emblemáticos para a geração atual. Claro que tem outras, né? E todos bebendo 80 e 90. Legal. Bora então de mais música, né, gente? Hoje com Falcatrua aqui no palco do Caleidoscópio, não é isso? Bora lá de isso mais aí. uma? Mas já que foi falar de internet, né?
A gente vai trazer um homem.com, que faz parte do segundo álbum que a gente gravou, e convidar todo mundo para visitar nosso site, falcatrua.com.br. Lá tem a nossa rádio Parafernália. Estão todos mais que convidados, a casa está aberta. Vamos juntos. Legal. Então, Falcatrua hoje aqui no palco do Caleidoscópio. Homem.com, cada vez mais recursos de comunicação. Esquece da relação.com, siga o mesmo. O Homem.com, cada vez mais recursos de comunicação. Esquece da relação.com, siga o mesmo. A preguiça se espalhou na sociedade do capital e a ansiedade abafou o trabalho manual visceral. A preguiça se espalhou na sociedade do capital e a ansiedade abafou o trabalho manual visceral. O mundo se informou, indecisão, muita opção. Maior parte da população não tem opção. O mundo se informou, indecisão, muita opção. Maior. Social é o resultado dessa atual conjuntura que é global, é planetária e na qual todos podem ter tudo, mas ninguém tem nada, 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 nada.